Então, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês lembram que na aula passada a gente começou a ver como é a estrutura da redação, né? E a gente tinha falado sobre introdução. E aí, no fim do dia, no fim da aula, eu tinha deixado um desafio da gente tentar escrever uma introdução. Alguém chegou a tentar? Se não tentou, tudo bem. Mas tentem. E aí, eu tinha falado da gente começar a falar do desenvolvimento hoje, mas eu acho que vai funcionar melhor se a gente começar a discutir a argumentação primeiro. Então, a ideia é que na aula de hoje a gente entenda o que é a argumentação e comece a falar um pouco sobre como argumentar, né, como convencer o nosso leitor, e na próxima aula sobre tipos de argumentação e a gente discutir outra proposta. Ok. Então, o que é argumentação, né? Primeiro, é uma capacidade, que é uma competência, né, que é avaliada na redação do Enem. Então, mesmo que vocês dominem a gramática normativa, ou seja, escrevam tudo dentro das regras de ortografia, um texto bem estruturado, sem fugir da proposta dada, é muito importante que nesse texto, além de toda essa estrutura, a sua opinião esteja impressa, o seu ponto de vista. Até porque isso é uma dissertação argumentativa. E aí, esse é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que essa pessoa tenha a opinião ou o comportamento dela alterado. Então, dentro da argumentação, a gente investiga fatos que vão gerar opiniões diversas, sempre procurando encontrar fundamentos para trazer uma opinião coerente. O que isso quer dizer? Então, a gente vai ter um tema lá na redação do Enem. Então, a proposta, vou até adiantar para vocês, que eu vou dar agora para a próxima aula, é sobre falta de saneamento básico na saúde pública. Então, a gente tem esse fato, né, que em alguns lugares do país o saneamento básico não chegou e isso afeta a saúde pública. E aí, dentro desse fato, a gente vai procurar fundamentos que vão trazer, que vão sustentar a nossa opinião. Então, a gente acha que é ruim que não tenha saneamento básico nos lugares? Por quê? Não é só você falar concordo ou discordo, né? Então, é uma investigação um pouco mais profunda. E aí, como é uma investigação um pouco mais profunda, os nossos argumentos têm que ter um embasamento. Ou seja, os exemplos que a gente vai dar têm que ser coerentes com a realidade. E aí, se você for usar, né, citações de pessoas ou trechos de texto, tem que ser fontes confiáveis também. Então, claro, na redação do Enem a gente não vai ter acesso à internet, mas vamos supor que você escrevendo um texto para a tua aula, para a escola, para a faculdade, e aí você quer usar citações. Você tem que procurar sempre fontes confiáveis. Você não pode usar uma Wikipedia da vida. Tem que ser uma coisa um pouco mais profunda. Então, ou quando você vai citar uma pessoa no Enem, tem que ser uma pessoa que tenha uma credibilidade no assunto. Não adianta a gente estar falando de saúde pública e citar, sei lá, a opinião da GK sobre isso, sabe? Então não basta alguém ter falado, tem que ser alguém que domina o tema que a gente está discutindo ali no nosso texto. E aí, se você quiser trazer experiências que comprovem esses argumentos, essas experiências também têm que ser coerentes com a realidade. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode chegar na nossa redação e falar sobre coisas que aconteceram na minha vida, na minha experiência pessoal, e querer basear isso querer usar isso como base para sustentar um argumento. Então, vamos supor que a gente está falando de mobilidade urbana, por exemplo, que é um tema que pode cair. E aí o Enem está pedindo para a gente falar sobre as ciclofaixas. Eu, Heloísa, não sei andar de bicicleta. Mas isso não me dá o direito de falar da minha redação. Eu não sei andar de bike, portanto, é irrelevante ter ciclovia ou não. Entendeu? Tem que ser uma coisa mais coerente com a realidade, com o escopo do tema. E aí, quando a gente vai fazer um texto dissertativo argumentativo, uma estratégia é sempre imaginar quais são os questionamentos, dúvidas e os pensamentos contrários dos leitores
quanto à sua argumentação. Então, vocês lembram na aula passada que a gente estava falando sobre ódio na internet? Que uma das coisas que a gente trouxe quando a gente estava discutindo esse tema é que algumas pessoas acham que o mundo está ficando chato, lembra? Então, é uma estratégia, né? A gente vai pensando no que as pessoas podem ter de pensamento contrário da nossa opinião e como a gente rebate esse argumento. Então, quando vocês falaram sobre as pessoas que às vezes acham que são diferentes do pessoal que é incel, que está participando de despejando ódio na internet, porque faz isso de uma maneira de piadinha, você já está adiantando que algumas pessoas podem achar que o jeito que elas fazem essas piadas com minorias é menos errado, porque é engraçado, ou porque elas fazem parte de alguma minoria também. E aí a gente adianta esse pensamento para poder rebater ele. E aí, entrando um pouco na estrutura. Então, essa estrutura tem que conter uma lógica de pensamentos. Então, lembra que a gente estava falando sobre sempre escrever sobre pontos que a gente acha que é relevante, coisas que vêm na nossa cabeça antes de estruturar? Esses pensamentos têm que obedecer a uma estrutura lógica. Não adianta também você colocar tudo que vem na sua cabeça e ficar um negócio super confuso. Então, é importante que a gente encontre um caminho pelo qual a gente vai argumentar e siga nesse caminho. Claro que diversos temas têm várias coisas que a gente pode falar. Só que a gente não precisa falar sobre tudo e a gente nem tem como falar sobre tudo de uma maneira adequada, com qualidade, em 30 linhas, né? E aí, no início do texto, lembra que a gente estava falando da introdução, a gente vai apresentar o assunto e a problemática que o envolve e qual é a nossa tese sobre esse tema. E aí, ao decorrer do texto, a gente vai apresentando os argumentos propriamente ditos, junto com as exemplificações e as citações, se for o caso. Então, não é obrigatório ter citação, tem essa falsa ideia também que você tem que fazer uma citação. Se você está em dúvida do tema, se você está em dúvida de como fazer isso, se você está em dúvida da frase exata que a pessoa falou ou de quem falou, é melhor não usar. É melhor fazer o arroz com feijão, usar os seus exemplos, usar os textos de apoio, as coisas que a gente já estudou, não só aqui na nossa aula, mas nas outras aulas, o conhecimento que você tem sobre atualidades e desenvolver a partir daí. É melhor fazer assim do que tentar trazer uma citação, sei lá, do Albert Einstein, que você não tem certeza se ele falou isso mesmo, e aí fica um negócio super confuso. E aí, como eu formo uma opinião, né? Então, política, história, sociologia, filosofia, literatura, artes em geral, são assuntos com os quais a gente tem que estar minimamente familiarizado para fazer boas relações no nosso pensamento na hora de escrever um texto. Então, para a gente abordar um tema de redação com ideias minimamente boas, a gente tem que estar atento a duas dicas. A primeira, não ficar somente no nível da observação, e a segunda é estabelecer interdisciplinariedade. Alguém quer chutar o que quer dizer não ficar somente no nível da observação? Tudo bem que está escrito no slide, mas o que Era vocês super. entendem? Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. Peraí. Eu entendo que não ficar somente no nível da observação seria algo não ficar numa discussão rasa ou não ficar muito na superfície, talvez se aprofundar um pouco mais. Seria isso? Sim, exatamente. É exatamente o que você falou, não ficar uma coisa muito rasa, né? E aí, quando a gente estabelece essas relações de interdisciplinaridade, quando a gente consegue trazer vários exemplos, vários pensamentos, vários temas, a gente sai do nível da observação. E aí, mas o que quer dizer estabelecer essas relações, né? Quando a gente olha para um tema, seja lá qual for, a gente tem que pensar nele sobre uma perspectiva que envolve vários campos do conhecimento. Então, um tema de redação pode ser escrito sob a ótica da sociologia, sob uma ótica mais política, sob um viés histórico. A gente pode justificar questões atuais com o passado, uma perspectiva religiosa, biológica, psicológica ou filosófica.
é aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? Das formas que a gente pode encontrar para organizar o nosso texto, para trazer a nossa introdução. Lembra que a gente estava falando de uma introdução que tem um viés mais histórico, de uma introdução que traz um questionamento. Então, essas estratégias fazem com que a gente saia do nível da observação. E aí, quando você vai escrever sobre alguma coisa, primeira coisa, né, é organizar os seus pensamentos para que não fique uma redação superficial. E a segunda coisa é escolher sobre qual viés você vai escrever. Então, não necessariamente você tem que deixar claro que, nossa, estou escrevendo isso sobre a ótica da sociologia, ou estou escrevendo isso sobre uma ótica mais política. Mas pensar no seu texto dentro dessa ótica. Então, voltando a esse tema que a gente vai talvez discutir hoje, se a gente ainda tiver tempo, né, do saneamento básico. Você pode escrever sobre uma ótica mais política, no sentido de fazer uma redação sobre o poder público tá falhando no fornecimento do saneamento e falhando com a população nas condições em que ela vive, mas a gente também pode falar de uma perspectiva sociológica, no sentido de tentar falar um pouco mais sobre como impacta essa população. E aí, não necessariamente você tem que escolher um viés só, mas você tem que saber conversar esses temas. Então, saber conversar essa ótica mais política com a sociológica, trazer, às vezes, uma coisa, um fato histórico para embasar a sua opinião. Tá fazendo sentido até agora? Não sei se eu estou sendo muito confusa. Eu tenho dois pontos aqui, mas para questionar. Pode falar. Então, você está dizendo que a gente pode não necessariamente escolher apenas um ponto para falar na nossa introdução, a gente pode escolher até todos esses, se a gente quiser, a gente pode escolher para falar, contanto que faça sentido. Uhum. O segundo ponto que eu ia mencionar é que eu acho que isso é algo mais de mim mesmo, mas quando eu estou escrevendo uma redação, às vezes eu fico tão focado em escrever que, tipo, eu não consigo pensar em dados externos que não estejam na proposta para poder colocar dentro da redação. Por exemplo, tem uma redação que está falando sobre, sei lá, um problema econômico. Uhum. Daí seria interessante, tipo, pega um dado externo que não está na proposta, sobre o assunto, para poder falar. Só que às vezes eu fico tão focado em escrever que eu tenho dificuldade de pegar coisas que não estão dentro da proposta. Isso seria algo bom, hein? Eu acho que depende de como você consegue estruturar o seu texto e deixar claro para quem está lendo qual que é o teu ponto de vista. Então, mas uma coisa que é interessante é fazer aquilo que a gente estava falando no começo da aula, de tentar meio que prever quais são os questionamentos de quem discorda do seu ponto de vista. Então, você falou de problema econômico. Vamos supor que a gente está discutindo aqui, até um tema que a gente pode conversar, sei lá, na próxima aula, sobre a questão dos ambulantes no centro de São Paulo, né, dos trabalhadores ambulantes. Vocês sabem, né, que tem bastante gente que trabalha na rua vendendo coisas e aí vem a prefeitura e toma essa mercadoria. Então, você vai ter lá os textos base, mas aí vamos supor que o que você está querendo dizer na sua redação sobre esse tema é que a prefeitura tem que facilitar a regularização do trabalho dessas pessoas. Então, um jeito de você sair um pouco do que está ali no texto nos textos propostos, é você tentar, é o que a gente estava falando, você tentar prever quais são os questionamentos que vão fazer sobre isso. Então, vão falar, sei lá, que atrapalha a calçada. Vão falar, aí, tá, então, atrapalha a calçada. Então, a prefeitura deve organizar um espaço nas praças para que essas pessoas consigam trabalhar. Ou, incomoda no transporte público. Tipo, quando você faz o exercício de pensar como as pessoas que pensam ao contrário poderiam questionar, você consegue sair um pouco ali desse engessamento da proposta
e trazer outros pontos de vista. Não necessariamente também tudo que você pensar do contrário, do que as pessoas podem pensar ao contrário, você discorde. Então, não quer dizer que você tem que necessariamente pegar o ponto de vista e ir cegamente ali, e você não pode sair do que você mesmo pensou. Quando a gente está argumentando, a gente traz contradições também. A gente vai falar mais disso na próxima aula, né, dos tipos de argumentação. Mas a gente traz contradições também. E é mais sobre como a gente banca essas contradições dentro do nosso texto. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de novo, né, voltando no tema da aula passada, que era do comportamento das pessoas na internet, do ódio na internet. Quando a gente está falando que as pessoas falam muita besteira na internet porque tem o anonimato. Um contra-argumento que é muito utilizado, inclusive, por pessoas que defendem falar atrocidades na internet, tipo o Monark, é que a gente tem que ter liberdade de expressão. Então, você prevê que esse é um argumento. A gente não discorda que as pessoas têm que ter liberdade de expressão, certo? Mas aí, dentro da nossa redação, a gente vai trazer que essa liberdade de expressão tem que ser feita de maneira responsável. E aí, quando você vai tentando prever esses questionamentos também, você vai conseguindo sair um pouco daqueles textos, porque vem vindo coisa na sua cabeça, sabe? Fez um pouco, esclareceu um pouco mais sua dúvida? Sim. Esclareceu. Beleza. E aí, dentro do que a gente está conversando agora, né? Que dicas que a gente pode usar para articular melhor os nossos argumentos? Primeiro, usar exemplos relevantes. Então, usar pesquisas, entrevistas, citações de pessoas relevantes não apenas enriquece o seu texto, mas também confirma que seus argumentos são verdadeiros e dignos de reflexão. Então, é aquilo que a gente estava falando de você não falar só porque sim, né? E aí, explique. Você tem que explicar por que seu argumento utilizado é relevante para a sua tese. Sim, argumentar sobre o seu argumento, apontando sobre quais são os aspectos dele, quais são os aspectos desse argumento que fazem dele um assunto relevante para o tema. Então, não basta só você falar que tal coisa é certa e tal coisa errada. É isso, né? A gente vai explicar no desenvolvimento do texto por que a gente acredita nisso. Impacto. Os seus argumentos têm que causar impacto no leitor e levar ele a refletir sobre o que você escreveu. Os argumentos bons são aqueles que têm capacidade de mobilizar a opinião de uma pessoa. Então, quando a gente fala de alguma coisa. É que eu não queria falar mais sobre o tema do saneamento básico para não enviesar vocês, então deixa eu pensar. Quando a gente está falando, né, de novo, da questão dos ambulantes, algumas pessoas podem dizer que, mas eu bato o cartão e então eu não acho certo que essas pessoas, tipo, elas não trabalham tanto quanto eu, sabe? E aí, quando você vai tentar convencer uma pessoa dessa, com esse pensamento que esse trabalho é digno, que essas pessoas têm direito de trabalhar dentro da regularidade, você tem que trazer argumentos fortes que vão mobilizar a opinião dela, fazer ela ir para o seu lado. E aí entra no passo 4, que é o de convencer. Os nossos argumentos, eles têm que ter a capacidade de convencer o nosso leitor que a nossa tese é verdadeira. Então, a gente vai induzir a pessoa à reflexão e apresentar informações que vão deixar mais fácil para o leitor se deixar levar pelo que você escreveu. Mas isso tem que ser alcançado sem comprometer a veracidade dos seus argumentos. Ou seja, não vale tudo para a gente poder convencer alguém de alguma coisa. Acho que um exemplo claro do que eu estou falando aqui é quando a gente chega nas eleições, né? Que tem candidatos, tem grupos políticos que, para convencer os eleitores de votarem nele e que eles são o melhor projeto para a cidade, para o estado ou para o país, eles trazem
fake news, argumentos mentirosos, coisas que não aconteceram, tocam o terror nas pessoas para convencer as pessoas e para mobilizar elas para a opinião delas. E isso é muito prejudicial, obviamente. Então, saber equilibrar, você trazer a pessoa para o seu lado com fatos que comprovem o que você está pensando. Até aí, tudo bem, gente? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem trazer alguma coisa? Tá. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a minha outra tela e a gente vai discutir uma proposta de redação. E a ideia hoje é que, de novo, a gente discuta esse tema e que a gente tente pensar em opiniões sobre esse tema e alguns argumentos que vêm na nossa cabeça para sustentar essas opiniões, tá? Então, Você consegue aproximar? beleza, peraí. Tá difícil de ver. Melhorou? Melhorou. Obrigada pela dica, gente. Essa proposta de redação eu vou deixar também no nosso drive e aí vocês sintam-se à vontade para escrever sobre o tema melhor, pensando já na estrutura de introdução que a gente já aprendeu e tentando argumentar. E aí na próxima aula a gente fala mais de técnica de argumentação, tá? Mas vamos lá. De acordo com a Lei 11.445/07, podemos definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Para que uma água de qualidade chegue à casa dos moradores de uma determinada população, ela deve ser captada e tratada para que se torne potável. Todos os processos necessários para enviar água de qualidade à população incluem-se no saneamento básico. O saneamento básico também se preocupa com os despejos de uma comunidade. Sendo assim, é fundamental que exista um sistema de esgotos eficiente para evitar a proliferação de doenças e de contaminação da água que está sendo consumida. Então, esse é um texto da Prefeitura de Goiânia sobre o que é saneamento básico e como ele afeta a população. Texto 2. Os riscos à saúde pública estão ligados a alguns fatores possíveis e indesejáveis de ocorrerem em áreas urbanas e rurais, os quais podem ser minimizados ou eliminados com o uso apropriado de serviços de saneamento. A utilização de água potável, por exemplo, é vista como fornecimento de alimento seguro à população. O sistema de esgoto promove a interrupção da cadeia de contaminação humana. Já a melhoria da gestão dos resíduos sólidos, que é o lixo, reduz o impacto ambiental e elimina ou dificulta a proliferação dos vetores de doença. Nesse sentido, a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, órgão do Ministério da Saúde que detém a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no país, trabalha para reduzir tais riscos, atuando em ações de saneamento básico a partir de critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais voltados para a promoção e proteção da saúde. Sua missão é promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde ambiental. Sendo assim, fomenta soluções de saneamento para a prevenção e controle de doenças. E aí, esse é um artigo da Fundação Nacional de Saúde que fala por que o saneamento básico promove a saúde pública. E aí, texto 3. No Brasil, a falta de saneamento básico sobrecarregou o sistema de saúde, com 273.403 internações por doenças de veiculação hídrica em 2019, um aumento de 30.000 hospitalizações em comparação com o ano anterior, além de 2.734 mortes.
A incidência de internações foi de 13 casos a cada 10 mil habitantes, o que gerou gasto de 108 milhões ao país naquele ano. Os resultados são do estudo Saneamento e Doenças de Veiculação Hídrica, ano base 2019, do Instituto Trata Brasil. No mesmo ano, a falta de acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário levaram a 2.734 mortes, uma média de 7 mortes por dia. No Nordeste, as mortes ultrapassaram 1.000 casos, Sudeste 907, no Sul 331. No Norte foram 214 e no Centro-Oeste 213 óbitos registrados. Entre as doenças de veiculação hídrica estão as diarreias, dengue, leptospirose, esquistossomose e malária. E aí é um texto da Agência Brasil, da EBC, falando sobre como a falta de saneamento básico afeta a saúde no sentido de sobrecarregar o SUS e como isso gera mortes da população e também gastos ao poder público. E aí tem esse texto agora, né, que é o último texto, de saneamento versus saúde, que é um texto do G1, que é um gráfico do G1 que mostra que as internações causadas por causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento no país. Então aqui a gente consegue ver quantas internações aconteceram no trimestre, né? Aqui, janeiro, fevereiro e março. Qual foi o total do trimestre? Quantos leitos no SUS foram ocupados por falta de saneamento? Então, em janeiro, por exemplo, 5% dos leitos estavam ocupados por isso. E qual foi o custo dessas internações para os cofres públicos? Esse é um infográfico que foi elaborado no ano de 2020. E aí, gente, a partir da leitura dos textos motivadores, a gente vai redigir um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa a respeito do tema Implicações da falta de saneamento básico na saúde pública brasileira. Com esses textos aqui que eu trouxe para vocês, o que vem na cabeça? O que vocês pensam sobre isso? A primeira coisa que eu penso é um tema mais fácil. Você achou mais fácil esse tema? Eu achei. O que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na cabeça é a comunidade que tem aqui do lado da minha casa que tem o rio a céu aberto, Uhum. que é sujo. E aí esse rio, que é sujo, ele causa incômodos para a população, né? Que mora na comunidade, para a vizinhança. Certo? Isso causa. Por quê? Devido a quando chove muito ele enche, Uhum. até demais. Certo. E também porque é descartado o lixo. O pessoal da comunidade acaba descartando o lixo dentro desse rio. Isso Uhum. prejudica o saneamento básico. Uhum. E aí isso pode causar doenças também. Pode, como uma malária, dengue, que você citou, por exemplo. Uhum. Desculpa o barulho, gente. Meu gato hoje tá tacado. Então vamos lá. Esse rio sem tratamento com descarte do lixo causa incômodos para a população, além de facilitar. Vocês estão vendo que eu não estou fazendo uma super estruturação agora, eu estou trazendo os nossos pensamentos, né? Eu estou elencando os nossos pensamentos. Além de facilitar que as pessoas contraiam doenças como dengue. Aí, Pedro, entra naquilo que você falou, que você não, que você estava com dificuldade de sair do tema. Só com essa leitura que nem foi você que fez, né? Não é que você pegou o texto, estava super concentrado, foi uma leitura que eu fiz para a turma, você já conseguiu trazer na sua cabeça sobre
sobre o tema, né? A partir de uma experiência que é válida e que, além de ser válida, não é uma experiência individual, né? Então, quando você vai falar disso na sua redação, você pode citar como exemplo isso. E aí, vamos supor que tem uma associação de moradores que já procurou a prefeitura, e já procurou o SPTV, e já procurou, não sei se você é de Santo André ou de São Paulo, mas a Semasa ou a Sabesp, para resolver esse problema. Então, você pode trazer essa experiência na sua redação de uma forma concisa, né, no sentido de que você não vai fazer uma redação sobre esse rio em específico, mas que vai reforçar que não tem o tratamento de esgoto nesse lugar e que esse rio está sujo. Aliás, não ter tratamento de esgoto nos rios e rios sujos perto das comunidades, né, esses córregos atrapalham a vida dos moradores desses lugares. Que mais, pessoal, que vocês pensam quando a gente fala Professora, de... Pode falar. quando eu tava falando, tipo, de fugir do ter, pegar coisas externas, eu não tô falando dessa parte. Eu tô falando, tipo, pegar dados específicos, sabe? Quando é número, quando é nome abreviado de órgãos, quando é nome abreviado de grupo, Ah, quando é sim. nome de site, nome de figuras importantes. Isso eu tenho dificuldade, porque são coisas muito específicas que daí eu não consigo pensar muito para botar. Mas é que também não necessariamente você precisa, é o que a gente estava falando, né? Não necessariamente você precisa ter uma citação perfeita na ponta da língua. Essa experiência que você trouxe já é um bom exemplo para sustentar a sua tese, né? A partir dessa experiência também você já consegue lembrar, por exemplo, vamos supor que você quer falar sobre esse viés, que inclusive tem aqui no texto base, acho que é o 2, se eu não estou enganado. Tipo o 3 da tabela, por exemplo, a tabela que tem dados. Tipo, às vezes quando eu quero pensar em algo externo, além dessa tabela, daí é meio difícil de eu lembrar. Mas aí também você não precisa pensar em outra tabela que fale de quanto sobrecarregou o SUS. Você pode usar essa tabela, entendeu? A tabela é para te ajudar. Acho que ninguém tem de cabeça números exatos, a não ser que seja uma coisa que realmente é uma coisa que você estuda bastante, que é um tema que você se interessa muito, e aí você sabe na ponta da língua. Mas se não, você pode e você deve usar o texto base. Claro, tomando cuidado para não copiar ele inteiro, literalmente, porque aí você pode cair num plágio. Mas não tem problema você saber usar o texto base. Então, vamos supor que a gente vai falar aqui na nossa redação sobre como a falta de saneamento básico sobrecarrega financeiramente o SUS. Claro que você não vai falar só de dinheiro, né? Você vai falar dos outros problemas, mas a parte principal é que se, se os gestores públicos, se os políticos cuidassem melhor do saneamento básico, teria uma grande economia de dinheiro e economizaria também transtornos para a população. Então, você pode falar, usando aqui nesse texto aqui, que por exemplo, em 2019, aumentaram em 30 mil as hospitalizações em comparação com o ano anterior, e esse aumento de internações gerou gastos de 18 milhões ao país naquele de 18 não, desculpa, de 108 milhões ao país naquele ano. E aí você pega e fala que em 2020, segundo o infográfico, já teve um aumento, e aí você pode usar os dados. Claro que esse tema aqui é um pouco delicado, no sentido de que os textos base que eu estou trazendo são de antes da pandemia, né? Então, eu não sei direito como isso ficaria. Mas a pandemia também é uma coisa que você pode trazer aqui. Então, a gente pode exemplificar que a falta de acesso das pessoas ao saneamento básico, a condições de higiene adequada, naquele período, pode ter facilitado o desenvolvimento de mais essa doença, né?
que vocês pensam sobre isso? Pode repetir a pergunta, por favor. Não, eu queria provocar em vocês a reflexão do que vocês pensam dessa questão de saúde pública e de saneamento e de higiene no contexto que a gente tem vivido nos últimos 4 anos, né? De pandemia e de pós-pandemia. Talvez eu pensei aqui uma solução. Não é Pode, uma solução. legal, pode falar. Acho que não reformar, mas pelo menos melhorar a questão da saúde pública, nossos órgãos de saúde pública que produz remédio, que produz coisas para tratar doenças, melhorar as operações para retirada de substâncias e resíduos que podem causar doença. Uhum. Eu não diria que é ruim, só acho que precisa ter uma melhora. Uhum. Melhorar a coleta de lixo? Coleta de lixo e fabricação de remédios e antibióticos. Aí, a fabricação de antibióticos, quando você for escrever a sua redação, tenta argumentar de um jeito que não fuja muito do tema. Então, quando a gente fala de remédio, é já porque já é um problema que já está existindo, né? Tipo, a gente já não deu conta de prevenir e aí a gente tem que medicar. Mas aí tentar não fugir tanto do tema do saneamento básico também. Mas isso que você falou da coleta de lixo, eu acho que é um problemaço, assim, fundamental. Eu moro na República, aqui em São Paulo. E você não consegue andar depois de determinado horário aqui onde eu moro sem cruzar com saco de lixo. Você chuta saco de lixo, assim, chuta lixo na rua. É muito sujo, muito sujo. A prefeitura não tem o menor cuidado com isso. E essa falta de saneamento básico, né, no centro da cidade, está causando vários problemas. Então, quando chove, eu tenho que descer alguns pontos antes para eu não pisar em pequenos alagamentos assim que podem ter em volta da minha rua. Eu tenho que mudar o meu caminho. Então, estou trazendo isso também para a gente pensar em outro viés do saneamento básico, né? Que é a coleta de lixo, a coleta seletiva. Que aqui no meu prédio, por exemplo, não tem coleta seletiva, porque o lixeiro leva tudo, não é, nem ele até tenta fazer a reciclagem, o síndico, mas meio que os sacos de lixo se misturam, assim. Então, já é uma outra coisa que a gente pode pensar, né? Como essa quantidade de lixo na rua afeta as pessoas. O que mais que a gente pode falar? Vamos voltando, sempre voltando nos textos, sempre procurando pistas nos textos para falar, para trazer sobre o que a gente quer falar. Então, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem. Eu ia sugerir você consegue voltar lá embaixo para ver os Claro. tópicos? Melhor na sua artística. Eu pensei, aqui foi uma pensamento de consequência que se dá se você não recolher o lixo, Uhum, que no caso é animais de rua, principalmente pombos, uhum, vão até o lixo, vão comer o que está ali dentro, uhum. por serem animais que causam, que já carregam doença, né? À toa que a gente chama de ratos voadores. Isso gera um aglomerado de pombo ali que vai passar doença. É o Não, quanto... pera. Não, deixa. Ele tá fugindo do tema. Não necessariamente, né? Porque a gente pode falar que essa lixaiada na rua aumenta a quantidade de pragas urbanas. Ah, é.
Entende? Tipo, você, dependendo do lugar de São Paulo que você tá andando, você fica até meio desensibilizado se você vê uma ratazana na rua. Você tá andando na Liberdade e passa um rato do seu lado, você não fica surpreso de ver um rato ali. Então, Tanto que fica na rua. eu acho que eu vou reformular. Rios que não têm saneamento básico aumentam pragas urbanas. Tá. E essas pragas urbanas vão transitar pela cidade e corre risco de pessoas pegarem doença. Aí aqui, ó, tem duas coisas muito interessantes. Que no Nordeste, ó, esse trecho aqui, né, que fala... Primeiro, calma, vamos organizar os pensamentos. Aqui a gente está falando, né, no texto 1, sobre o que é saneamento básico. Ele fala de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, aí a limpeza urbana e essa parte aqui, né, a gente já falou bastante sobre a rua limpa e sobre o esgoto, mas abastecimento de água potável. Aí quando você vem aqui no texto 3, que está falando sobre morte e sobrecarregamento do SUS, ele está falando aqui da falta de acesso à água tratada e esgoto a céu aberto, né, que está levando a muitas mortes. E aí, a região que tem mais mortes é o Nordeste, aqui ultrapassa 1.000 casos. Eu acho que vale a pena pesquisar, já que a gente não está fazendo no vestibular que a gente tem acesso à pesquisa, né? Vocês, dá uma pesquisada como é que funciona o acesso à água tratada nessa região, por exemplo, porque daí pode vir uma proposta de intervenção nesse sentido, né? Faz sentido isso? A forma Eu desculpa interromper a aula, Ah, é é do que meu horário, né? agora está no horário do Ricardo. Ai, Ricardo, desculpa. É que o meu computador tá 9h33. Eu vou até 9h35 ou era até 9h30 só? E eu passei. É 35, não tem problema não. Não, é que já deu horário, então desculpa, gente. Eu me perdi aqui. Perdão, Ricardo. Então, pessoal, a gente continua essa discussão na próxima aula. Eu vou colocar no Drive e aí a gente fala na próxima aula sobre as nossas técnicas e estratégias de argumentação, tá? Desculpa de novo, professor, vou interromper aqui meu Se você compartilhamento. quiser finalizar o raciocínio, por favor. Não, agora eu me perdi um pouco também, porque eu comi o tempo da sua aula, fiquei... Não, agora é 21h35, você não tomou não, pode ficar tranquilo. Perdão. Mas obrigado, então, gente, pela aula de hoje. E aí a gente se encontra na semana que vem, tá? E aí eu volto no meu horário normal, que hoje eu vim cobrir um buraco aqui também. Elô, Beijo, muitíssimo gente. obrigada, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bem-vindo, Ricardo. Fica à vontade. Boa